A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir o Evangelho de Mateus no capítulo 5. Amém? Mateus capítulo 5. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5. Hoje, irmãos, queremos responder a uma pergunta, que vai ser o título da ministração de hoje. Mateus capítulo 5. A pergunta é: qual é o segredo da felicidade? Amém? Qual é o segredo da felicidade? Vamos rapidamente ler Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 12. Diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Ó Pai do nosso Senhor, nós dependemos inteiramente de Ti. Obrigado, Senhor, por nos preservares a vida até o dia de hoje. Senhor, que este momento seja entregue nas Tuas mãos, para que toda a honra, toda a glória realmente seja depositada aos Teus pés. Senhor, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que possamos de uma vez por todas perceber a Tua palavra, a Tua instrução, o sermão que Tu pregaste, para que hoje possamos ter uma vida nova, sem impedimentos, livres do pecado. Ajuda-nos, Senhor, que possamos ouvir a palavra, retê-la, praticá-la e ensiná-la ao nosso próximo, e que em todo momento a honra seja depositada única e exclusivamente a Ti. Oramos com fé, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, dizemos Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, amados, uma das perguntas que as pessoas mais se fazem: qual é o segredo da felicidade? Quem já se perguntou isso? Qual é o segredo da felicidade? Amém. Todo mundo aqui já sabe qual é o segredo da felicidade. Amém. Muitas vezes nós procuramos respostas em sítios onde só tem perguntas. Algumas coisas que nós ouvimos, lemos, rolamos na internet, nos dá a sensação que a felicidade é relativa. Quem já ouviu isso? A felicidade é relativa. Cada um tem a sua verdade. Não é isso? Não é o pensamento moderno? Não, fulano é feliz. Não. A felicidade é relativa. A felicidade depende dos olhos e da mente da pessoa. Mas parece que Jesus não pensava assim. Ou melhor, Jesus não pensa assim. Irmãos, Mateus capítulo 5, do 1 ao 12,
é o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E este trecho, do 1 ao 12, do versículo 1 ao versículo 12, é a primeira parte do sermão. Também chamamos de as bem-aventuranças. Braulio, o que isso tem a ver conosco hoje? Como disse no início da ministração, uma das perguntas que as pessoas mais se fazem tem a ver com a felicidade. Como buscar felicidade? O que é que realmente pode ser considerado um motivo de felicidade? E quem realmente pode ser chamado de pessoa feliz? Nós já vimos, infelizmente, tanto exemplos de celebridades, ou mesmo de pessoas próximas, pessoas muito sorridentes, que contam sempre piadas, como dizem na gíria, tem um bom astral. Depois ouvimos que essa pessoa tirou a vida. Isso não é estranho, infelizmente. Muitos dizem que nós estamos na geração da depressão. E muitas vezes a depressão, a ansiedade, não se manifesta com choro, com cara trancada. Normalmente é o contrário. Pessoas que nunca estão tristes, pessoas que têm sempre uma frase motivadora para dar para as pessoas, para quem está à volta. Tem sempre uma piada na ponta da língua. E sob os nossos olhos, são pessoas felizes. Mas depois ouvimos, o fulano pulou do prédio. O fulano enforcou-se. O fulano tomou não sei quantos comprimidos para morrer. E deixou uma carta a dizer que era uma pessoa infeliz. Então, Jesus está-nos a mostrar que o padrão da felicidade, 1, não é relativo. 2, não é determinado pelo mundo. E 3, é Ele quem determina. Hoje, irmãos, antes de passar exatamente para a análise dos versículos que acabamos de ler, eu quero meter uma expectativa no teu coração. Que expectativa é essa? Abra o teu entendimento, o teu espírito, a tua mente, a tua consciência, para que Jesus realmente te torne uma pessoa feliz. Amém? Amém. Nós somos cristãos, temos que ser pessoas felizes. Amém? Amém. Quando nós lemos o parte do capítulo 5, mas no capítulo 4, Jesus fez muitas curas milagrosas e ensinou para preparar este sermão. Se nós lermos no capítulo 4, do verso 23 ao 25, vamos ouvir ou vamos ler que Jesus ensinou e curou milagrosamente muitas multidões, muitas pessoas. E todos lhe seguiam. E aqui no início, nós lemos que assim que Jesus viu que muitos lhe seguiam, pregou o sermão mais famoso dele. A pregação mais famosa de Jesus é o Sermão do Monte. É lá onde vamos encontrar a oração do Pai Nosso. É nesse sermão. É onde vamos encontrar o não julgueis, que nós entendemos errado, mas está nesse sermão. É onde vamos encontrar que devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Está tudo nesse sermão. E a parte mais famosa do sermão mais famoso são as bem-aventuranças. Jesus começou o sermão com 8 bem-aventuranças. E são essas 8 bem-aventuranças que o meu desejo e a minha oração é que estejam no coração de cada irmão aqui presente. Amém? Amém. Glória a Deus! Louvado
seja o Senhor. Braulio, o que é bem-aventurança? O que é, ou quem é o bem-aventurado? Eu gosto, irmão, mesmo na época que ainda estudava, na verdade ainda estudo, mas digo estudar formalmente na escola. Eu gostava de entender as coisas, primeiro, pelo que essas coisas não são. Exemplo, se me perguntarem o que é uma casa, eu diria, uma casa não é uma estrada. Primeiro vou dizer o que é que não é. Bem-aventurança não é uma felicidade simples. Bem-aventurança ou bem-aventurado é o grau supremo da felicidade. É o grau mais alto da felicidade. Bem-aventurança não é quando a tua equipe marca um golo e você estranha. Ai, sou bem-aventurado. Não. Você está feliz porque está acontecendo uma coisa boa. Bem-aventurança não é quando você recebe, sei lá, iPhone 17. Não. No máximo você vai ficar feliz, vai aplaudir, mas esse estado de espírito vai te passar. Bem-aventurança não é estar a rir à toa, como nós falamos no início. No máximo isso vai ser uma doença mental. Então, bem-aventurança e bem-aventurado é aquele que está no nível mais alto da felicidade, que só vem quando recebemos de Deus. Amém? Braulio, você disse que a pregação é o segredo da felicidade. Mas também eu vi um post no Instagram, no TikTok, para os mais antigos, no Facebook. Não sei quem é que ainda usa Facebook, mas Facebook é coisa dos velhos já. Mas eu vi nas redes sociais que o segredo da felicidade são 3 coisas. Eu disse há pouco tempo, irmãos, eu gosto de começar pelo que não é. Depois vamos entrar no que é. Braulio, para ser bem-aventurado, tenho que ser, número 1, muito rico. Quem concorda? Sei que no coração vocês disseram sim. As pessoas e o mundo pensa que o nível mais alto de felicidade é quando você tem muitas posses. São 2 extremos. Há uns que dizem, não, rico não é feliz. É mentira. Ricos são felizes. Pelo amor de Deus. Mas não é a riqueza que dá felicidade às pessoas. No máximo, é uma consequência de andar com Deus. As pessoas pensam que ter uma conta bancária cheia, com muitos euros, muitos dólares, aí você vai ser uma pessoa bem-aventurada. Se isso fosse verdade, todos os bilionários do mundo tinham que ser muito felizes. Pergunta que vem a seguir, são? Não. Não. Tanto nas escrituras que nós lemos do jovem rico que foi ter com Jesus e disse, quero te seguir. Jesus lhe deu 2 instruções, não, eu já faço isso, desde que sou criança. Jesus no fim disse, vende o que tens e me segue. Ele ficou triste. Perdeu a bem-aventurança. Mas ele era rico. Ao mesmo tempo, vamos ver pessoas ricas na Bíblia que eram felizes. Abraão. Abraão tinha muitas posses. E era bem-aventurado. Ele é o pai da fé. Amém? 2, Salomão. Salomão é o rei mais rico que passou, pelo menos na Bíblia. Amém? Ele era bem-aventurado. Mas o segredo da bem-aventurança não é aqui. Amém?
Segundo segredo da bem-aventurança segundo o mundo. Braulio, para você ser feliz, você não pode se importar com nada. Você tem que viver como se não existisse amanhã. É a famosa filosofia do Hakuna Matata. Quem já ouviu o Hakuna Matata? Você não pode se importar com nada. Nada pode tirar preocupação. O mundo acha que esse é o segredo da felicidade. Não, as pessoas não são felizes porque se importam muito com as coisas. Tudo lhes dói. Ouvem uma coisa, ficam preocupados. Não. O segredo da felicidade é não se importar com nada. Primeiro, irmão, é que isso não é possível. Se disserem agora, irmão ou irmã, a tua mãe foi atropelada, você consegue não se importar com isso? Se você disser que sim, você está com um problema grave. Esta filosofia não existe, irmão. Na prática, é impossível. Viver sem se importar com nada é impossível, irmão. É uma frase bonita para postar. Não. Nada me tira. Nada me preocupa. É mentira. Isto é mentira. O próprio Senhor Jesus Cristo, em algum momento ele chegou, olhou para as cidades e começou a dizer: ai, da cidade tal. Ele estava preocupado com aquelas cidades. Jesus fez oração sacerdotal, orou pelos discípulos e por quem for crer na palavra. Jesus estava preocupado conosco. Jesus estava tão preocupado conosco que um dia antes de ser crucificado, ele subiu ao monte, orou tanto que a Bíblia diz que ele começou a transpirar sangue. Ele atingiu o auge do estresse. Como não se preocupar com nada, irmão? Aquela filosofia do Hakuna Matata não existe. Do viver como se não existisse amanhã. Sabe qual é o problema, irmão? O problema é que o amanhã sempre chega. Estamos num prolongado. Há pessoas que vão gastar como se não existisse amanhã. Mas a quarta-feira vai chegar ou não vai? Vai. Jovens, só os jovens levantem as mãos. Cuidado com a filosofia do Hakuna Matata. A filosofia do viver é só isso. Do YOLO, que em inglês é You Only Live Once. Traduzindo, só se vive uma vez. Cuidado com essa filosofia. As doenças chegam depois. A fatura chega. Os mais velhos sempre dizem: cuida da saúde, porque esse corpo um dia vai te cobrar. Não! Eu como uma vez por dia. Estou bem, estou elegante. A fatura vai chegar. Quando a gastrite bater a porta, quando as dores do estômago baterem a porta, não, eu acordo, só bebo uma Coca-Cola, aguento todo dia. Quando a diabetes tocar a campainha, normalmente até a diabetes não toca a campainha, arromba a porta e entra já. Essa filosofia de ser feliz é não se importar com nada é mentira, irmão. Nós estamos na geração mais livre que existiu. Estamos na geração do conhecimento fácil. Mas somos a geração mais deprimida de sempre. Mais doente. Estamos a morrer cedo, irmãos. AVC era a coisa de quem tem 60 anos. Aos 30 anos, se você ainda anda bem, é para dar graças a Deus. Cuidado com a filosofia do Hakuna Matata. De viver sem se importar com nada. Amém? Terceira mentira. Eu podia falar várias, mas vou falar as três que acho que todo mundo conhece.
Um, tem que ter muito dinheiro para ser feliz? Não. Dois, não podes te importar com nada? Mentira. Três, a felicidade é estar com os seus. Essa frase é muito bonita, eu amo essa frase. Na felicidade é quando você está com os teus. Não parece muito espiritual? Vamos ver o quão espiritual é essa frase. Abel, quando foi para o campo com seu irmão Caim, estava com o seu ou não? Meu Deus, Abel voltou aí muito feliz. Um dos seus lhe matou. Não, Braulio. Estás a exagerar. Quando eu digo os seus, são mesmo aqueles verdadeiros irmãos. Caim e Abel eram irmãos. Mas vamos pular. Quem conhece o José do Egito? Ele foi para o campo com os irmãos dele. Eram os seus. O que os seus lhe fizeram? Queriam lhe matar, irmão. Um é que disse: é melhor não matar esse. Vamos só lhe meter aí no poço. Estava com os seus ou não? Estava. Eram de sangue. Não, Braulio. Quando se diz estar com os seus, é estar com os amigos. Vamos para o exemplo supremo. Jesus na ceia estava com quem? Com os seus. Um dos seus. Não, Braulio, Judas não era amigo de Jesus. Mentira! Quando Judas veio com aqueles que iriam prender Jesus, o que Jesus respondeu? Chamou Judas, Judas veio para lhe dar o beijo. O que Jesus disse? Amigo, o que vieste fazer, faça rápido. Chamou Judas de quê? Jesus estava enganado? Judas era o quê de Jesus? Era amigo. Jesus disse: amigo, o que vieste fazer, faça rápido. Então, onde é que está o segredo de estar com os seus? Cuidado com essas frases que têm cara de coisa muito espiritual, mas que não tem respaldo na Bíblia. Irmãos, estar com os seus não é segredo de felicidade. Podia dar tantos exemplos na nossa vida assim cotidiana, como nas Escrituras, em que os seus foram motivo da desgraça. Quem desgraçou Sansão? Quem foi? Dalila. Era sua. Quem devia lhe proteger, quem devia ser a fiel, idônea, lhe desgraçou. Quem é que ofereceu o fruto para Adão? Foi a sua. Adão, quando viu a Eva, fez um poema. Essa sim, osso dos meus ossos. Era sua ou não era? Lhe desgraçou a vida. Nós estamos aqui por causa da sua, do Adão. Mas graças a Deus pelas mulheres, amém? Isso não é misoginia. Se eu quero mostrar na palavra que o segredo não é estar com os seus. Porque também há vários homens que desgraçaram os seus. Já falei de Judas. Podia dar exemplo de 300 homens que desgraçaram os seus. Irmãos, não decore essas frases de rede social. Como é que é? FFF, força, foco e fé. Há pessoas que até põem tatuagem. Mas você perguntar, Mateus 5, 1, não sabe. João 3,16, não sabe. Mas essas frases decoradas das redes sociais, parece que é a palavra de Deus na vida. Não é, irmãos. Segredo não é estar com os seus. Segredo não é ser muito rico. Segredo não é nada disso. Amém? Amém. Agora vamos no segredo da felicidade. Amém?
Glória a Deus! Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 3. Jesus disse, a palavra do Senhor diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira coisa, vemos um paralelo entre Jesus e Moisés. Onde é que Moisés deu a lei? No Monte Sinai. Moisés subiu a montanha para ensinar. Jesus deu a palavra, o sermão mais importante aonde? No monte. Mas ao mesmo tempo que vemos um paralelo, vamos ver diferenças, e essas diferenças são uma bênção para nós. Duas diferenças. A Bíblia diz que o Senhor desceu ao Monte Sinai, deu a palavra a Moisés, Moisés desceu para ensinar ao povo. Jesus subiu ao monte. No Antigo Testamento vemos Deus a descer. No Novo Testamento vemos o Senhor a subir. Segunda diferença, quando Moisés recebeu a palavra, o Senhor disse a Moisés, o povo não pode se aproximar, senão vai morrer. No Novo Testamento, Jesus fez com que as pessoas se aproximassem. Glória a Deus pela graça do Senhor. Nós hoje temos vida, porque não precisamos estar distante da palavra. Hoje somos convidados a estar próximo de Jesus. A Bíblia diz, Jesus vendo a multidão, sentou-se e as pessoas se aproximaram. No Antigo Testamento, Deus disse a Moisés, ponha marcos, as pessoas não podem se aproximar do monte. Nem animais, quem pisar o monte vai morrer. O Senhor veio com trovoadas, as pessoas tinham medo de se aproximar da palavra. Tanto que disseram para Moisés, Moisés, o Senhor fala contigo, depois vem nos transmitir. No Novo Testamento não. Jesus humildemente subiu ao monte. Não veio trovoada. Pelo contrário, as pessoas se aproximaram. Este convite da palavra é extensível a nós hoje. Nós hoje não vemos a palavra como algo distante. A palavra está diante de nós. Jesus está ao alcance de todos. Jesus se assentou para ensinar a multidão. Não para ensinar Moisés e Moisés ensinar a multidão. Hoje temos acesso direto ao Pai mediante Jesus. Graças a Deus por essa diferença, irmão. Que o Senhor esteja próximo de todos nós e que nós nos aproximemos do Senhor. Amém. Primeira bem-aventurança, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Noutras traduções diz, bem-aventurados os pobres de espírito. As bem-aventuranças, irmãos, parecem que estão no sentido oposto ao que o mundo ensina. Enquanto o mundo ensina que para ser bem-aventurado, para ser muito feliz, tem que ter muito dinheiro, Jesus vem e pá! Dá logo no pé. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. Braulio, Jesus está nos a ensinar que para ser bem-aventurado, na conta bancária tem que ter 0,0 kwanzas? Não. Com certeza, não. A palavra diz bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito? Ser humilde de espírito é quando você se esvazia de você mesmo para ser preenchido por Jesus. É quando você reconhece que em ti mesmo não habita bem algum. Quando você reconhece que você não vale nada, mas pela graça Jesus te salvou. E hoje você tem valor porque Jesus te deu valor. Isso é ser humilde de espírito.
Há pobres fisicamente que são arrogantes espirituais, irmão. Você nunca cruzou com um pobre arrogante? Se você nunca cruzou, provavelmente você é um deles. Há pessoas que não têm nada no bolso, mas são extremamente arrogantes, irmão. Que se consideram superiores aos outros. Há pessoas que vangloriam a sua pobreza. Há pessoas que batem no peito por ser pobres. Isso é arrogância. Não. Graças a Deus, eu não sou como os marimbondos que roubam. Graças a Deus, na minha pobreza, eu ando com Jesus. Isso é arrogância. Graças a Deus, nunca defraudei ninguém. Posso estar em pé diante de todo mundo. É arrogância, irmão. Espiritualmente, você é arrogante. Fisicamente, você é pobre. Mas espiritualmente, você é arrogante. Ser pobre de espírito é ser humilde. É reconhecer que todos pecaram e estão destituídos da glória do Senhor. Todos carecem da misericórdia de Jesus. Isso é ser humilde de espírito. Você pode ser rico financeiramente e ser humilde de espírito. Davi reconheceu que sem o Senhor ele não seria nada. Em algum momento Davi, vendo a sua glória, ele disse, está escrito assim, vendo Davi que o Senhor o havia engrandecido, percebeu que o Senhor fez isso por causa do amor que o Senhor tem pelo povo. Traduzindo, Davi viu o seu reino e disse, não, esse reino é frutífero não porque eu sou bom, mas porque o Senhor ama o seu povo. Davi era humilde de espírito, mas era um grande guerreiro. Tinha posses, matou Golias, tinha glória, mas ele era humilde de espírito. Quantas vezes, irmãos, nos deparamos com vizinhos que não conseguem dar um bom dia porque se consideram superiores aos outros? Quantas vezes, irmãos, não quero dar exemplos para não escancarar a nossa vida, mas nós precisamos ser humildes de espírito. Reconhecer que foi Jesus e que é Jesus que tem feito toda a boa obra na nossa vida. Não são os nossos muitos estudos, não é a nossa habilidade de fazer negócios, não é ou não são os padrinhos que temos na cozinha, não é nada disso. É reconhecer que Deus tem sido bom para com a sua igreja, que Deus tem sido bom para com a nossa família, e Deus tem sido bom particularmente contigo que estás a ouvir essa palavra. Isso é ser humilde de espírito. Amém? E os humildes de espírito, segundo a palavra, deles é o reino dos céus. Você se esvazia de ti mesmo para receber o reino que ninguém pode comprar. Ai, irmão, naquele dia, quando virmos plenamente o que é o reino dos céus, ninguém vai bater no peito. Muitas vezes nós nos guiamos pelo que nós ouvimos nos escândalos e dizemos, reino é isso. Reino é o pastor que rouba as ovelhas. Reino são os pastores que se envolvem com as ovelhas. Não, irmão. Isso será castigado no seu devido tempo se não houver arrependimento. O reino dos céus, Jesus disse, que é uma pérola de grande valor, que ninguém pode comprar. E quando aquele que encontra a pérola de grande valor, ele vende tudo para ficar com aquela pérola. Isso é o reino dos céus. Reino dos céus não são os nossos testemunhos.
Infelizmente, nós temos visto. Não. Reino dos céus não são os escândalos dos líderes religiosos, não. Que você seja humilde de espírito, irmão, para que você possa herdar o reino. Amém. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa, para mim, irmão, é uma das bem-aventuranças mais estranhas que existe. Como é que muito feliz é quem chora? É estranho. Muito feliz tem que ser aquele que está sempre a rir. Não. E quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, não são aqueles que vão nos óbitos ou nos funerais, nem sabem quem morreu. Cambalhota no chão. Está a chorar só para lhe darem um prato de comida. Não é isso, irmão. Os que choram não são esses choros de novela, esses choros cinematográficos, esses choros para obter a compaixão das pessoas. Não. Uma vez, aqui na igreja, já ouvi várias vezes, já ouvi da mãe Zita, do pai Celso e de outros irmãos, que havia muito tempo uma certa pessoa que fingia que era muito pobre para receber ajuda da igreja que vinha do Brasil. Ele se fingia de pobre, necessitado. Não é essa a bem-aventurança dos que choram, não. Não são choros fingidos. Braulio, que choro é? Para eu ver se eu sou um bem-aventurado ou não. Irmão, o choro que Jesus se refere é quando nós choramos pelos nossos próprios pecados e pelos pecados dos outros. É quando lamentamos a nossa condição. É o choro santo, irmão. É quando você olha para a juventude, para o mundo todo e você lamenta. Qual é o rumo que nós estamos a tomar? Não é aquele choro para darem likes nas redes sociais, como uns fazem. Põem o telefone no tripé, fazem a maquiagem, põem a gravar, depois começam a chorar. Depois vê que o choro não ficou bom, para o vídeo, limpa a lágrima, endireita a câmera, endireita a luz, começa a chorar. Que choro é esse? Não, irmão. Quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, são os que lamentam a sua própria condição. São aqueles que olham para eles mesmos. Todos estão a te ver como alguém muito santo, mas você sabe que não é. E você diante de Deus, em oração, chora, lamenta, pede misericórdia, mesmo que os outros não estejam a ver. Esses são os bem-aventurados. Esse é o choro que Jesus se refere. Quando nós olhamos para a nossa própria condição e reconhecemos que não há salvação para nós a não ser por Jesus, que não há salvação por obras, porque ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém pode fazer obras na lei suficientes para se salvar. Quando você reconhece a tua condição e vê a condição do mundo e chora e clama, isso é uma bem-aventurança, irmão. Que você hoje possa olhar para a tua condição e dizer, eu não presto. As pessoas me elogiam, as pessoas têm muita estima por mim, mas diante de Deus, sem Jesus habitar em mim, eu não sirvo para nada. Se você está nessa condição, alegra-te, irmão. Você é bem-aventurado. E olha a promessa que tem para ti. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ninguém menos do que o próprio Senhor é que irá te consolar. Por isso é que a palavra do Senhor diz que os que se humilham serão exaltados. Serão exaltados pelo próprio Senhor. Quando você reconhece que na tua família
Ou Jesus entra, ou estão todos perdidos, você é uma pessoa bem-aventurada. Amém? Você será consolado. Chore diante do Senhor. Clame pela tua própria condição. Irmão, cuidado com quem elogia o teu pecado. Não tenha perto pessoas que aplaudem o teu erro. Você tratou mal alguém e o teu amigo chega. Não, o fulano merece, tá bom assim. Cuidado com quem elogia o teu erro. Cuidado com quem não te aproxima de Jesus. Cuidado com quem olha para as bem-aventuranças e diz: isso é comportamento de pessoa burra. Eu chorar? Não. Eu faço os outros chorarem. Cuidado. Se você tem pessoas próximas a ti que são assim, ou pior, se você é uma dessas pessoas. Se você está a ouvir essa palavra e está a dizer: não, sou de Jesus, mas eu não me enquadro nisso. Vou dar uma notícia triste: você não é de Jesus. Não existe seguir a Jesus da minha própria maneira. Não existe. Eu sigo a Cristo do meu jeito. Não existe, irmão. Você pode estar a seguir uma caricatura de Jesus, mas Jesus você não está a seguir. Cuidado, irmão. Chore diante do Senhor. Não faça isso em público. Nem todos têm maturidade para ver alguém a se derramar diante do Senhor. Faça em privado, como Jesus ensinou. Entra para o teu quarto, tranca a porta, ora aí. Lamenta pela tua condição, pela tua família. Tal como Isaías disse: ai de mim! Estou no meio de um povo de lábios impuros. Ele também reconheceu que tinha lábios impuros. E por isso ele alcançou misericórdia. Isaías era um grande profeta, mas ele reconhecia que ele precisava de misericórdia. Amém? Não permita que esses ensinos dos mestres do TikTok, você é igual a Jesus, o Pai quando te olha, está a olhar para Jesus, você é o ponto fraco de Deus. Cuidado, irmão, com esses ensinos que vão te lançar para o inferno, irmão. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Outro ensino estranho. Manso, eu. Todo mundo já viu isso na internet. Eu também sou outra malandra. É um crente ou uma crente que está a falar isso. Não, quem me pisa no calo, eu não levo o desaforo para casa. Diante do Senhor, todos nós somos ovelhas. Não se comporte como um bode que tem chifre da cabeçada. A ovelha, quando está a ser tosqueada, quando está a cortar a lã, a ovelha fica quieta, fica indefesa. Por isso é que o Senhor disse que temos que ser como crianças, dependentes em tudo. A criança não tem autonomia para comer sozinha, porque não tem dinheiro para comprar. A criança não consegue conduzir. Os bebês, até para dormir, tem que lhe ajudar a dormir, tem que lhe nanar, porque até dormir ele não consegue sozinho. É assim que o Senhor quer que nós sejamos, dependentes em tudo dele. Mas qual é a natureza do ser humano caído? Rebeldia. Eu também posso. É o pecado do jardim.
Árvore do conhecimento do bem e mal? Sim. Quero conhecer o bem e o mal por mim mesmo. Não quero depender do que o Senhor diz que é bom. Eu vou definir o que é bom, eu vou definir o que é mal. Não. O Senhor quer que nós sejamos dependentes dele. Mas, Braulio, eu tenho um carro. Sim, o carro quem te deu foi o Senhor. É horrível parar no meio da estrada, porque o carro te deixou na mão. Quem já passou por isso? É horrível! Você vê que afinal você depende do Senhor. Você está distante de casa, de repente o carro está a perder força. Misericórdia. Aí você vê que o carro não é nada. Casa! Irmão, mês passado eu ouvi um amigo, ex-colega meu, a casa dele pegou fogo. Os bens nessa terra são todos voláteis. Tudo vai assim. iPhone 17, faz a esquina. O dono vai receber. O que você depositou toda a esperança, toda a alegria, chega ao teu patrão, dê-me isso. E vai. Não. A bem-aventurança é a minha família. Numa tragédia, todos morrem. Leia a vida de Jó. Rico, muitos filhos, era mestre da sua zona. Tudo mudou. Amigos fugiram. Família morreu. Bens se perderam. E ele aprendeu. Tanto que no fim ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir. Hoje te conheço. Jó era bem-aventurado. Toda a sua esperança estava no Senhor. Sejamos mansos diante do Senhor. Não se comporte como um touro. Não tenta ser forte diante do Senhor. Que Ele vai te mostrar que você é fraco. Não bata no peito. Para vocês é glória a Deus. Para mim é glória ao meu trabalho. Não faça isso, irmão. A menos que você queira se preparar para cair. Em Provérbios está escrito: antes da queda, o coração do homem se ensoberbece. Você está a ver alguém a arrogar ser alguma coisa, controla a queda dele lá à frente. Não seja esse diante do Senhor, seja manso. O mundo ridiculariza a mansidão. E a mansidão, irmão, não é ser mole diante da situação. Pelo amor de Deus. Ser manso, biblicamente, não é. Irmão, tem que comprar gás. Mas eu não tenho força diante do Senhor. Que é isso, irmão? Tem homem aqui ou não tem? Misericórdia. Tem homem ou não tem? Ser manso não é fazer corpo mole. Amém? Ser manso não é o pneu furou. Senhor, me socorra. Não, irmão. Ser manso é quando diante do Senhor você não se vinga. Você espera a justiça do Senhor. Quando você perdoa, você é uma pessoa mansa. Quando alguém te pisa, merece um castigo, e você diz que o Senhor te abençoe. Quando você não paga mal com mal, você está a ser manso. Você está a ser pacificador. Isso é a mansidão que Jesus espera. Não é ter a mão remissa. Não é ser fraco neste sentido. Ser manso não é... Filho, ajuda a mamãe aqui a levar as compras. Eu sou fraco diante do Senhor. Não, irmão. Crianças, é ajudar os pais em casa. Lavar a louça não vai te fazer deixar de ser manso. Ajuda.
Ou ajudem os pais em casa. Amém? É essa a mansidão que o Senhor espera de nós. Não ser rebelde. Isso é mansidão. Quem se compromete a ser manso diante do Senhor? Amém. Glória a Deus. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versículo 6. Irmão, quando Jesus diz bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não é fazer justiça com as mãos próprias. Não é você queimar um ladrão quando lhe apanha. Não é essa fome e sede de justiça que Jesus se refere aqui. Fome e sede de justiça é a justiça que vem do Senhor. É quando você olha uma situação que não está boa e você quer que se cumpra a palavra do Senhor. Você quer que a justiça do céu venha para aqui. Exemplo, você está a olhar a corrupção no teu país e você quer que quem lidera, que quem governa, seja uma pessoa justa. Isso é desejar a justiça do alto. A justiça do alto é desejar que todos conheçam a Deus, que todos se rendam a Jesus Cristo. Essa é a justiça que vem do alto. Não é você fazer justiça por mão própria. Todos diante do Senhor se acham injustiçados. Irmão, não me lembro de alguém que num conflito diz sinceramente, não, eu não mereço a razão aqui. Eu acho que nenhum casado aqui ouviu a esposa dizer, não, você tem razão. No dia que isso acontecer, a 7ª trombeta vai tocar. Não é? Irmão, sede de justiça, todos nós achamos que estamos assim injustiçados. Todos. Quando alguém tiver a te contar um problema, presta atenção na ênfase que ele vai dar sobre a sua suposta injustiça e a ênfase que ele vai dar no erro dele. Normalmente as pessoas contam os problemas assim. Vê só, irmão Braulio. Só porque... É porque ele fez. Só porque não lavei a louça do jeito que me gritou. Viram a ênfase? Só porque é a parte que eu erro. A parte que eu sou injustiçado. Do jeito que me gritou. Eu até disse, meu Deus, a minha mãe não é crente. Está a me gritar assim. A parte que ele errou, ele vai te contar em 1 segundo. A parte que ele se sente injustiçado, 1 hora. Não é essa fome e sede de justiça que Jesus está a falar. Fome e sede de justiça é reconhecer, é almejar, é orar para que a palavra do Senhor, a justiça de Deus, se cumpra na nossa vida. Começando pela nossa própria vida. Amém? Começando em mim. Que isso se cumpra na nossa vida, irmão. Não faça justiça por mãos próprias. Palavra de Deus não é aquilo que te beneficia. Palavra de Deus é aquilo que está escrito aqui. Amém? Há pessoas crentes que querem cometer um pecado, eles transformam o pecado em justiça de Deus para seu próprio benefício. Exemplo, a pessoa trabalha há anos numa empresa, salário não aumenta. Mas em algum dia, o patrão se enganou a fazer a transferência, meteu 2 zeros a mais, caiu muito dinheiro na conta dele. Glória a Deus! O Senhor é bom! A sua justiça se cumpriu. Não, irmão, devolva aquele dinheiro que não é teu. A justiça do Senhor não falha. Mentira! Se você não devolveu, você é ladrão. Cuidado! Não torça a situação para transformar em justiça de Deus
a teu benefício. Amém? Alguém deixou cair dinheiro, você sabe quem deixou cair. Glória a Deus, eu estava precisando disso para pagar a luz. O Senhor não esquece dos seus filhos. Como assim? Que justiça é essa? Justiça de Deus não é isso, irmão. Deus não pode pecar. Deus não pode ser tentado. Não tente a Deus com as tuas situações. Não agradeça pelo pecado. Porque Deus não vai se agradar dessa oração. A glória a Deus. Porque a irmã se divorciou para ficar comigo. Cuidado, irmão. Deus não vai destruir uma família para construir outra. Não vai. Deus odeia o divórcio. Odeia o divórcio. Não permita que falsos profetas te enganem e te façam andar no pecado porque está a te beneficiar. Quando estamos a ser beneficiados por alguma coisa, tudo é santo. Tem a mulher e tem namorada. A namorada lhe trata bem. Glória a Deus. O Senhor enviou um anjo para me cuidar, porque a minha esposa não cuida. Parece brincadeira. Há irmãos que acham isso santo. Irmã, todos os dias recebe elogio do colega. Estás mais bonita, estás mais cheirosa. Graças a Deus. O Senhor enviou alguém para me contemplar, porque o meu marido não faz isso. Assinado embaixo, Satanás. Não é do Senhor corrigir o mal contra o mal. Pelo contrário, Deus transforma as situações más em situações boas, em situações santas. Salomão, a mãe dele, adulterou com Davi. O primeiro filho morreu. Mas quando Davi casou com Batseba, aí Deus transformou em bênção. Não foi no meio do pecado. Não. Ao criar o mundo, o Senhor criou e havia trevas na face do abismo. O que o Senhor disse? Graças a Deus? Não. Começou a ordenar as coisas. Separou a água de cima, a água de baixo. Terra seca do mar. Plantas, peixes, aves. Deus ordenou as coisas. Porque o nosso Deus é santo. Ele não lida com o pecado. Não peça para Deus abençoar o teu pecado, irmão. Senhor, abençoa esse meu business de desviar 500 mil da empresa. E você acha que Deus está aí? Amém, eu te abençoo esse desvio. Senhor, abençoa, porque esse telefone que eu apanhei, que eu estou a ver aqui o nome do dono, Braulio. Graças a Deus enviaste esse telefone para mim. Experimenta fazer isso. Os filisteus, quando levaram a arca da aliança, se alegraram. Derrotamos os israelitas. Meteram a arca no templo do Dagon. Foram lá visitar o tal Dagon. Dagon está deitado. Tentaram levantar. Caiu, partiu a estátua toda. Disseram, não. Esse Deus é perigoso deles. Esse não lida com pecado. Enviem lá essa arca para os israelitas. Até os ímpios sabiam que Deus não lida com pecado. Mas nós, que somos os santos, espiritualizamos tudo. Está a se envolver com a irmã da igreja. Pelo menos é crente. Não, a irmã até fervorosa, estás a desviar a irmã. O primeiro casal na primeira igreja tentou dar uma mentira. O casal morreu. Vendemos isso a 15 milhões de kwanzas. Vendeu a 2. É tudo. Veio a mulher 3 horas depois.
Então, vocês venderam isso a isso? Sim. Teu marido já lhe enterraram lá. Caiu também. Deus não lida com o pecado, irmão. Ele pode transformar a tua situação, como tem transformado. Amém? Mas Ele não permite que você fique lá, mergulhado no pecado. Amém? Seja manso diante do Senhor. Vamos terminar. Fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmão, aquilo que você quer que o Senhor te faça e que os outros te façam, faça você. Seja misericordioso. Quando o irmão cair, e eu tenho feito essa pergunta, quando você descobre que o irmão errou, o que é que se movimenta mais rápido no teu corpo? A tua boca para falar ou a tua mão para ajudar? Quando te disserem, o fulano então foi apanhado a fazer isso, o que é que primeiro coça? É a língua a falar? Eu sabia, nunca me enganou. Aquele aí, aquelas orações altas. Ou é a mão que você estende para ajudar a recuperar o irmão ou a irmã? Seja misericordioso para alcançar misericórdia. Na oração do Pai Nosso, se você não perdoa, Deus não te perdoa. Não diga, já pedi perdão diante do Senhor e não estás a perdoar teu irmão. O Senhor vai te dizer, perdoa primeiro os outros, para que eu possa te perdoar. Mas o que ele fez não se faz e o que fizeram com Jesus na cruz. Quem pode dizer a injustiça que eu sofri é maior do que a injustiça de Jesus? Quem pode bater no peito e dizer, não, Braulio, eu vivi isso, é maior do que aquilo? Jesus não nos perdoou depois da raiva passar, porque ele não sentiu raiva. Assim que o crucificaram, ele disse ao Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu não tenho paz ainda para perdoar. Eu odeio quando o crente espiritualiza o que Deus não espiritualizou. Perdoar não depende da paz. Pelo contrário, você não tem que ter paz para perdoar. Você perdoa para ter paz. É o contrário. Não sentem paz para perdoar a irmã que me falou mal diante de outra irmã. Perdoa e vais ter paz. Não é ter paz para perdoar. E se você não tiver paz? Até você morrer. Irmão, que a palavra do Senhor habite em nós. Seja misericordioso para alcançar misericórdia. Quando alguém cair, pense, eu tenho feito esse exercício. Como é que eu gostaria de ser tratado se estivesse na condição do irmão? Infelizmente a igreja, ou parte da igreja, ou os irmãos imaturos da igreja, são especialistas em isolar as pessoas. Ninguém te dá mais confiança. O irmão pecou. Sabe qual é a diferença entre o irmão e você? É que o pecado dele já foi revelado e o teu ainda não. Só essa é a diferença. O dele, como foi revelado, não me contamino com os escarnecedores. Não posso dar a mão no irmão, porque ele vai me contaminar. Onde é que está isso aqui? O que contamina é o que entra ou o que sai? É o que sai, irmão. Mas aqui, quem nunca ouviu essa espiritualização? Não dê a mão. Jesus não ensinou isso. E ele estava a falar com fariseus hipócritas. Paulo disse, carne, come carne. Mas eu não sabia que era sacrificada a ídolos. Se você souber, não come. Você não sabia? Come. Nós não. A nossa espiritualidade de fariseu. Olha, irmão, então, no trânsito, eu lhe vi, ofendeu o taxista. Não ando com os escarnecedores. Você ofende todos os dias em casa. Você pode nem falar no coração cheio de ofensa.
Você olha para o irmão e inveja. Estes jovens da igreja não estão santos. Esses aí no off, esses se drogam. Seja misericordioso, irmão, para alcançar misericórdia. Amém? Quantos misericordiosos temos aqui? Amém. Que todos nós sejamos misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa não preciso explicar. Limpo de coração, que não vê maldade em nada. Os nossos olhos refletem aquilo que está dentro de nós, irmão. Você está cheio de pecado, tudo para ti vai ser pecado. Você está cheio de Satanás, tudo vai ser de Satanás. Paulo disse, para os puros, tudo é puro. Para quem é puro, tudo é puro. Ele senta aí sem problema, vem varrer sem problema, cumprimenta sem problema, abraça sem problema, porque ele é puro. Os impuros, roupa é impuro. Não estou a dizer para vestir indecente, irmão. Não é isso que eu estou a dizer. Mas não ande. Há pessoas que veem Satanás em todo o sítio. Reparaste que na pregação isso estava a mexer muito. E é vermelho. Quem te ensinou que Satanás é vermelho, irmão? Reparaste que na pregação o púlpito, quando o irmão falou isso, o púlpito mexeu. Vê Satanás em tudo. Não consegue ver Deus em nada. O irmão te ligou para dar uma palavra. Não vê Deus lá. Como é que vai atender? Misericórdia, está me atendendo. Os impuros veem impureza em tudo, irmão. Mas para os puros, tudo é puro. Bem-aventurados, irmãos. Deixa eu ler para não errar. Bem-aventurados os limpos de coração. Que o Senhor nos dê um coração limpo. Irmãos estão andando de mãos dadas. Esse se trai muito. Esse é fingimento. Tudo para ti é impuro. O irmão está a orar e abençoar a igreja. Isso é hipocrisia. Também outro pecador. Tudo é impuro. Precisamos ter corações limpos. Jovens precisam ter coração limpo. Velhos, coração limpo. O coração limpo não depende do mundo. O mundo está mal? Tá. Mas o meu coração é limpo. Irmão, homem, olha para a irmã sem malícia. Não olha para a irmã e na cabeça você já lhe tirou a roupa. Temos que ter olhos puros. Irmã, olha para o irmão, não no bolso. Olha o caráter do irmão. Amém? Temos que ter o coração puro. Para nós vermos a Deus. Porque Deus é Deus puro. Vamos terminar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Irmãos, sejamos pacificadores para sermos chamados de filho de Deus. Filho de Deus não é quem se considera. Filho de Deus é quem a palavra diz que é filho de Deus. Se você é um pacificador que promove a paz, promove a harmonia dentro de casa, você é um filho de Deus. Quando te perseguirem, irmãos, não achem que isso é algo novo. Os profetas antes de nós foram perseguidos e deram glórias a Deus. Quando por causa da tua fé te excluírem do grupo do WhatsApp, porque você, sempre que manda algum tipo de conteúdo, você apaga e manda mensagem para não mandarem isso, não se sinta mal. Quem quiser viver piedosamente será perseguido.
Quem quiser viver de acordo com a palavra de Deus, é isso que lhe aguarda. Não fique pasmo quando você, por causa da santidade diante do Senhor, as pessoas zombarem de ti, te chamarem atrasado ou atrasada, legalista, retrógrado, tudo de mal. Não se preocupe. Antes de ti, fizeram isso com outros e fizeram com o teu Senhor Jesus Cristo. Mas você é bem-aventurado, porque você não negou a fé. Você é bem-aventurado, porque teu é o reino. Você é bem-aventurado, porque você herdará a terra. Você é bem-aventurado, porque você será chamado de filho de Deus. O segredo para ser feliz é ter Jesus no coração, irmão. Jesus, ao ministrar isso, ele quis mostrar que o segredo para ser feliz é Jesus habitar dentro de cada coração. Eu quero fazer um apelo para a igreja. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e teu Salvador, e isso é extensível para quem está nos vendo na internet. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não espere, irmão. Essas bem-aventuranças estão para ti se tu estiveres com Jesus. Se hoje você quiser receber Jesus, manifeste isso. Fale com o irmão. Pode não ser aqui agora. Se for agora, amém. Se não for agora, fale com o irmão. Quero ser batizado. Estou arrependido dos meus pecados. Não espere convite da igreja quando anunciarem um programa de batismo. Pode ser tarde demais, irmão. Isso é extensível até para as crianças. Amém? Que o Senhor meta essas bem-aventuranças no coração de cada irmão, no coração de cada família aqui representada, e que em tudo Jesus seja exaltado. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Amém.